Eu sou Patrícia Pedrosa e vou apresentar o artigo Ex Libris, de Marcos Varela. Marcos Varela é um artista formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em gravura, onde se tornou mestre, ensinando a várias gerações por 39 anos, até nos deixar em 2019. Foi coordenador do curso de 2002 a 2018, quando conduziu, junto com o professor Pedro Sanches, a atualização da grade curricular do curso, implementada no primeiro semestre de 2019. Sua presença no acervo do Museu Dom João VI evidencia sua consciência quanto à preservação da história da academia, de cuja própria história faz parte. Suas obras no acervo datam de períodos distintos, porque Marcos sempre apoiou e contribuiu com a atualização e ampliação da coleção. Nesse ano, o museu presta carinhosa homenagem ao artista, ilustrando a chamada desse seminário com 4 de suas estilogravuras integrantes do seu acervo. O recorte de sua obra que abordamos para este estudo são os ex libris, com um foco bem específico, o afetivo. A primeira vez que ouvi falar de ex libris foi em aula no ateliê de gravura pelo próprio Marcos, que ele não apenas me explicou o que era, com sua calma e assertividade didática, como me mostrou, exemplificou e contextualizou o ex libris. Ex libris é uma etiqueta colada nas primeiras páginas de um livro que indica sua propriedade. Essa locução se originou do latim ex libris meis, que significa faz parte dos meus livros ou dos livros de. Além do nome do proprietário, um indivíduo ou uma instituição, pode apresentar seus iniciais ou logotipo, brasão ou desenho que identifique sua personalidade, gostos, profissão ou perfil institucional. Consiste numa impressão em miniatura de arte gráfica desenvolvida especificamente para identificar o proprietário de uma forma individualizada e distintiva, uma vez que as imagens são criadas por artistas para esse fim exclusivo, utilizando os melhores papéis e com impressão manual em muitos exemplos. É comum encontrar na literatura especializada a noção de ex libris como representação do orgulho da propriedade de livros. Na prática, se essa identificação tivesse a função de prevenir roubo, seria contraproducente, porque seu acréscimo torna o livro ainda mais valioso. Muitas técnicas e mídias são empregadas em sua criação, tanto meios artísticos manuais como impressões mecanizadas. A maior parte dos ex libris que foram criados ao longo do tempo foram feitos em gravura, estilogravura, gravura metal ou litogravura, estabelecendo uma tradição que permanece até a atualidade, resultando praticamente num entrelaçamento da história da gravura com a história dos ex libris. Desde o século XV, com a difusão do livro impresso, esse artefato despertou a atenção de artistas e seus mecenas, difundindo-se junto com a bibliofilia e atingindo seu máximo esplendor no século XVII, com o desenvolvimento das academias literárias e crescente divulgação de livros. Até hoje, ex libris são criados para distinguir os livros de instituições públicas e privadas, como universidades, bibliotecas ou museus. Proprietários individuais constituem um grupo seleto e diferenciado, contribuindo para a valorização desses trabalhos. Esses dados, acrescido ao fato de todo o processo ser realizado em pequena escala, tornaram essas impressões de arte em pequeno formato objeto de colecionismo em todo o mundo. A funcionalidade do dispositivo era bem interessante em sua historicidade, e ainda me recordo que me causou grande espanto saber que seu uso permanecia na atualidade. Para um aluno que estava aprendendo a gravar em pedra, madeira e metal, 3 materiais tão diferentes, a gravura era um reino que lidava com todos os elementos fundamentais da Terra. Sim, esses processos físico-químicos envolviam também o fogo, a água e o éter, ou seja, não faltava nada para a criação do mundo. Filiamos a gravura, por esse motivo, à imaginação material, conceito de Gaston Bachelard, que postula uma forma de criatividade em íntima relação com os elementos primordiais ou províncias matrizes do cosmos. Era nos ateliês que o universo da gravura se descortinava aos poucos através de cada nova descoberta como essa. Dessa forma, percebíamos como era grande e diversificado
as suas ramificações, que se alongavam para outras áreas, que nesse caso seriam a imprensa, a escrita, a literatura, o livro, letras, tipos, tipologia, ilustração, enfim, as ramificações dos processos gráficos germinais. O ex-libris pode ser entendido como um símbolo, um resumo imagético de uma parte da longa história da comunicação humana. Era assim, fazendo gravura, que Marcão, como era chamado por colegas e por nós, seus alunos, ensinava a história da gravura. Marcos era feito aos pequenos formatos, que não era empecilho à intensa movimentação de linhas e sulcos com o qual dinamizava o espaço, seja em composições abstratas ou figurativas. Sua poética da espacialidade revelava um equilíbrio entre linhas e sulcos, brancos e pretos, forma e contraforma, na alternância tão própria da linguagem gráfica, sobretudo na madeira. Sua alma essencialmente gráfica se expressava com gravuras em metal, madeira e desenhos, realizando exposições desde 78, entre individuais, coletivas e competições internacionais. A mídia eleita para seus ex-libris foi a xilogravura, em grande parte de topo. Essa modalidade é determinada pela forma em que a madeira da matriz foi cortada, como um disco, em sentido transversal ao crescimento da árvore, perpendicular às fibras. Nessa direção, as fibras da madeira, elas não ficam em oposição ao fio da ferramenta, recurso que evita eventual rompimento da fibra num corte de linhas mais precisas. A impressão da matriz de topo produz uma superfície mais homogênea, livre da interferência das fibras da madeira, que, quando cortada como tábua, deixam o testemunho de sua textura no papel. Essa escolha pode nos informar que a busca pela precisão na linearidade não passa pelo controle projetual, mas é motivada pela necessidade de liberdade gestual, cuja primeira prerrogativa é a expressividade. A madeira é a primeira escolha determinante do meio expressivo, e ser de topo é uma opção relevante, mas é secundária. Bachelard, o filósofo poeta, enfatiza que o artista, gravador, se compromete mais com a matéria que os artistas vinculados aos outros meios. Para ele, a matéria existe imediatamente sob sua mão obrante. A imaginação matérica informa a relação da criação com a matéria que a acolhe. A madeira tem temperatura e resistência específicas. O gravador entra na sua carne. Os traços resultam de incisão direta de matéria subtraída, massa retirada à força. O artista abre espaço para habitá-la com seu impulso transubstanciado em imagem. Nessa gravura, Marcos está enfiando os dedos na madeira e a madeira faz parte do seu corpo. A temática bem definida que se confunde muitas vezes com a funcionalidade, aspecto de interesse na análise dos ex-libris, é questão que o artista problematizou em sua poética. A marca da propriedade privada, que torna o ex-libris quase um fetiche, na esfera do exclusivismo e do colecionismo, na obra de Marcos adquire uma conotação de afetuosidade e intimidade, transmitida principalmente pelos que criou para seus familiares e amigos. Com sua visão pessoal e sensível, gravou as características e atributos de cada um em pequenas pranchas para a identificação dos volumes de suas bibliotecas particulares. O ex-libris de Lourdes Barreto, sua esposa, artista que desenvolve predominantemente pinturas em grande formato, apresenta seu corpo inteiro em frente a uma grande tela que ultrapassa os limites da imagem. Em pleno trabalho, o pincel como um prolongamento do corpo operante, o braço esticado no gesto criador. As letras de ex-libris e de seu nome escorregam pela tela, dançando, movimento acentuado pelo grafismo de Marcos, denunciando a natureza dinâmica de Lourdes e suas composições. O movimento é intenso também no seu ex-libris, um autorretrato. Seu corpo é pura energia, como se os traços que o compõem o transpassassem, como se o próprio movimento o constituísse. Uma das análises de Bachelard
sobre a fatura da gravura nos parece descrever perfeitamente o grafismo de Marcos. A gravura é feita de movimentos primitivos, de movimentos completos, confiantes, seguros. O traço, então, conduz massa, impele gestos, trabalha a matéria. Confere a qualquer forma sua força, sua flecha, seu ser dinâmico. Importa notar que o artista se representa sem barba, que é quase inédito na sua figura. Ele usa barba há décadas. O sentimento que temos é que era na gravura que ele mostrava a sua cara. A sua arte era o que mais o revelava. Era o que desnudava toda a sua verdade, o que nada podia encobrir. Nessa gravura, seu braço e mão apresentam as torções características dos corpos de seus personagens. Membros em posições impossíveis, fugindo da ordenação anatômica natural. Essas torções não denotam mortificações, esforços ou torturas corporais, mas sugerem a ambivalência desse corpo para certos gestos, uma potência. Nos seus personagens, os pés apontam direções contrárias às esperadas. Mãos e dedos se dobram e flexionam em ângulos improváveis, como se informassem que as impossibilidades mecânicas do corpo, humano ou não consiste em obstáculo à ação ou realização. Um dos ex-libris que fez para Kazuhira, amigo, compadre, foram colegas de turma, formaram e lecionaram lado a lado na EBA, literalmente, porque a oficina de litografia, onde o Kazu lecionava, é paralelo, contígua à oficina de gravura. Nesse ex-libris, a multipossibilidade desse corpo é literal. A figura do artista apresenta 3 braços. Um deles segura um pincel em atividade sobre uma tela, outro grava a pedra litográfica, e o terceiro desenha um papel onde se lê ex-libris e seu nome. Na trajetória do Kazu, a litografia, o desenho e a pintura têm a mesma relevância e constância em sua produção, aspecto que Marcos evidenciou em configuração expressiva, do qual o sensível subverte a lógica anatômica. Observamos o ex-libris de Denise Vieira, a interpretação particular dos atributos da proprietária, fruto da observação atenta de Marcos. Denise é gravadora, mas tem grande interesse pela aquarela, e foi de olhar atento ao papel, séria, compenetrada, aquarelando, que o artista a fixou. A composição verticalizada estrutura-se em linhas finas, paralelas ou em angulações suaves, próprias do gesto de seu impulso gravador. Observamos que as linhas alcançam vibrações diferentes de acordo com o material representado, em escala mais alta, quando conformam o organismo, e a roupa aqui é corpo, objeto animado. A ação está em evidência, braços e mãos desproporcionalmente fortes. Os 2 antebraços se unem em um único braço ligado ao tronco. As 2 mãos obedecem à vontade criadora, una. A desproporção dos braços também se encontra no ex-libris de Jean Shimada. São força e vigor, e não músculos, que vemos nos braços que seguram o rolo de litografia, no movimento de tintagem da pedra. O corpo se encarna na sua própria energia. Os ex-libris sinalizam um conjunto de livros e seus proprietários, como dissemos. Entretanto, no ex-libris que criou para a neta recém-nascida, Olivia, Marcos fez uso de uma licença poética. Nessa gravura, o corpo é roliço, de tessitura gráfica fina e muito iluminado. A pose torcida dos pezinhos são bem característicos da flexibilidade dos bebês. Olivia segura o livro da sua vida nas mãos gordinhas, em cuja capa estão os escritos ex-libris, seu nome e 2012, o ano de seu nascimento. Sua expressão é de expectativa, seu olhar é curioso e mira atentamente o livro que contém toda a sua história, que estava começando naquele momento, mas que já existe em latência. Marcos conferiu à neta a propriedade da biblioteca que ela virá a ter, poetizando a potencialidade do dever. Outra questão muito particular do ex-libris e que faz parte da sua própria configuração é a temática, que o artista explora com liberdade nos inúmeros realizados para competições como esse.
A vertente dos ex-libris de cunho institucional na obra de Marcos também adquiriu tonalidade afetiva, como no realizado para a biblioteca do Ateliê de Gravura. Essa biblioteca é constituída das doações feitas pelos próprios professores, boa parte por ele mesmo. Na delicada imagem, impressa em papel japonês, a figura central é a prensa, suporte para os escritos, livros. A prensa funciona como estante, onde os livros dispostos ostentam nas lombadas palavras que dão a saber que é uma biblioteca especializada. Essa é uma das poucas gravuras pesquisadas que não apresentam a figura humana. Uma outra é a ex-libris feita para sua irmã, Leila Varela. O ex-libris é um símbolo da quase totalidade da funcionalidade do elemento gráfico. A linha ou traço constituinte da representação gráfica, letras e imagens. Para nós, funciona como uma amálgama, a ligação genética que entrevemos em todas as mídias que descendem de seu tronco. Em primeira vista, contribui, através da ilustração, para nos lembrar que a estreita ligação da letra, o signo da criação textual e elemento fundamental da literatura com a imagem. Para além disso, o uso da xilogravura em um ex-libris atualiza a história em um contínuo que liga o passado ao futuro, das pranchas de impressão em bloco à prensa gráfica de Gutenberg. O primeiro ex-libris, datado do século XV, é precisamente uma xilogravura, processo mais antigo de impressão, fato que para nós representa a árvore genealógica do livro, a protoimpressão coroando a impressão mecanizada. Consideramos o ex-libris como um resumo imagético de todos esses processos, evidenciado na gravura. A preservação do ex-libris na contemporaneidade conjuga a história da gravura, cuja autonomia expressiva só foi adquirida em fins do século XIX, como uma tradição que se renova, porque, segundo Bachelard, a gravura tem uma temporalidade especial e conserva o signo da espontaneidade. Ao dedicar parte de sua obra aos ex-libris, Marcos Varela realiza poeticamente uma comunhão artística, histórica e conceitual. Muito obrigada.